Beleza? Tudo bem com vocês? Mais um episódio, pela graça de Deus, aqui do Resenha Sax. O segundo episódio, nós estamos com ele. Este camarada aqui, que é o rei do sax vermelho, ou do sax rosa, se você preferir. David Sambor. Danilo Macedo conosco, tá? Vai ser um bate-papo bacana. Prepara o lenço aí que o Danilo vai compartilhar aí a vida dele, né? De tudo que ele trilhou até agora na vida profissional, como saxofonista, na vida pessoal também, que faz parte. Mas antes, lembrando, galera, nós estamos começando esse projeto, então como nós estamos ainda nos primeiros passos aí, engatinhando, na verdade, né? Nem nos primeiros passos, se você quiser patrocinar esse projeto, se você quer nos ajudar, se você acredita nesse projeto, que com certeza vai ser o podcast de sax preferido por muitos, tá? Nós te convidamos a entrar em contato conosco, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo ou num comentário fixado aqui os nossos contatos para você estar entrando em contato aí, falando de uma possível parceria que nós podemos ter com vocês. Mas sem delongas, Danilo, mais uma vez agora, né? Nunca é demais. Agora valendo, né? Valendo. Danilão, muito obrigado aí por participar conosco. Pô, a gente já tem uma história aí, né? Uns anos aí, e só que muita gente não conhece. Então essa é uma oportunidade da gente estar externando, né? Um pouco aí da sua história. E basicamente, Danilo, pra gente começar esse programa, eu tenho algumas perguntas pra você, tá? Pra você começar interagindo aí com o pessoal. Quando Danilo Macedo, eu tô até emocionado. Quando Danilo Macedo nasceu, horário, quem foi o obstetra, horário do parto, o hospital, tô brincando. Quando você nasceu, quando você começou na música, conta um pouquinho pra gente aí. E como o saxofone entrou na sua vida. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Muito prazer estar aqui com o Davi, com o Mias, aqui nos estúdios Warner Bros. The Sax Shops. Mas é muito prazeroso poder estar aqui com vocês, porque é um momento muito especial pra mim, né, David? Bacana. A gente já tem uma amizade de muitos anos. O Davi é um brother, é um cara que me ensinou a tocar lá atrás. E na qual eu ainda hoje escuto muita coisa, ainda aprendo muita coisa. Ontem o Davi ficou até... Falou, nossa, eu vivi pra ver o Danilo lendo partitura, sim, né? Sim, é verdade. 35 anos de música, aleluia. É o senhor familiar. Mas eu comecei na música como a grande parte, né, dos músicos. Eu fui inserido na música através do meu pai, meu saudoso irmão Ivanilson, que hoje descansa no Senhor. E aí eu lembro de quando eu tinha uns 4 anos de idade, mais ou menos. Uhum. Foi meu primeiro contato com a música, né? Meu pai já cantava e já pregava nas igrejas. Na época era o... Dá um dó maior pra mim, hein? Dó maior, né? Preso. Lembra dessa? Olha aí. E aí ele me inseriu na música. E uma vez a gente teve uma viagem que meu pai ia assumir uma igreja, tal, em Goiás. Aí foi eu, meu pai, o tio Avelino, lembra do tio Avelino? Nossa, e aí foi todo mundo, a mãe, o Júnior, o famoso Suricato. Suricato, cadê o Suricato? O Ninho, né? O Juninho, meu primo Ninho. E a gente foi todo mundo pra lá. Acho que era o meu tio que ia ficar, meu pai ia ajudar ele. Cara, foi uma coisa, assim. E quando a gente chegou lá, não tinha músico, bicho. E aí foi muito engraçado, porque estavam cantando, nós abrimos... Bem assembleação, né? Aquele lá, e aí eu tô lá, e aí eu tava do lado da minha mãe. Eu lembro que eu tava do lado da minha mãe. E eu via a bateria e eu via a baqueta. E aí, tipo, a gente de igreja, a gente fica vendo muitas crianças, né? Sim, sim. E aí eu fiquei vendo as crianças, tal, aquela coisa. Eu falei, caramba, meu, que coisa, né? Tipo, o que eu vou fazer? E a música começou a arder no meu coração. E eu comecei a ouvir o bumbo dentro do meu coração e da minha mente. Foi muito engraçado. Porque eu comecei a ouvir... Aí eu comecei a ouvir isso. E começou a ficar muito forte no meu peito, a marcação já... Aí a marcação já veio cerrada. na lata, mano. Aí a minha mãe, tipo, eu fiquei quieto assim, eu fiquei olhando, mano. Daqui a pouco eu levantei assim, eu lembro que eu tentei desvencilhar. Minha mãe me agarrou na camiseta e eu... Vai pra lá. Aí quando eu saí do braço da minha mãe, eu pulei na bateria e comecei. Aí eu vi o bumbo, né? Aí eu toquei o primeiro bumbo. E eu comecei a tocar. Só que eu não sabia o que era o chimbal, porque eu não tinha coordenação. Sim, sim. Mas o bumbo e a caixa, eu lembro muito perfeito. Foi a primeira coisa que eu falo, que eu toquei assim.
quando eu tinha nessa época que eu tinha uns 4 anos. E aí minha mãe ficou brava, acabou o culto, o pastor ficou, né? Meu Deus, o menino já toca, esse menino é uma benção, né? Aquela coisa. Aí acabou o culto, a gente voltou pra São Paulo, e eu sempre ali com meu pai, né? Bom, meu pai, não sei o quê, meu filho é músico, meu filho é uma benção, é música, aquela coisa toda. E o tempo foi passando. Quando eu fiz os meus 9 anos de idade, Davids, o meu pai me colocou na aula de música junto com a minha irmã. E aí, depois de poucos dias, assim, ele teve um infarto e faleceu. Entendi. E aí foi onde a nossa vida mudou, né, totalmente. Mas eu já tava tocando, assim, flauta, né? Sabe essas flautinhas doces? Sim, sim. Tinha até uma perdida por aí. Você ouviu meu podcast? Aí, ó. Ouviu do Mias. E aí eu fui na Quem, flautinha. né? É verdade. Aí eu fui na flautinha doce e comecei a tocar, assim. E é bem típico de igreja isso, né? Porque os filhos na igreja vai pra esse lado, né? Sim. E eu comecei a tocar e tal. E aí passou um tempo, eu meio que me afastei assim um tempinho. Falei, não quero mais, porque não sei o quê, meu pai faleceu, aquela coisa, né? Eu comecei a querer culpar Deus e não sei o quê. Foi de certa forma uma sobrecarga emocional pra uma criança, Sim, né? muito, né? Sim. Muito grande. Então eu tive um sério problema com isso, né? Porque isso foi me trazendo... O alicate, ó. Do lado do alicate. Aleluia! E assim Do lado mesmo, do alicate. Bateria. A bateria, você quer a bateria, você fala, rapaz, da bateria. Vai. E aí a gente pegou e aí eu fiquei afastado um tempinho. Só que nessa época, a gente morou um tempo na casa do meu tio, né? Do meu tio Avelino. Sim. Na casa do Ninho. E aí o Ninho trabalhava, a Evelyn trabalhava e o Everton trabalhava. Sim. E aí o Ninho tocava trompete, a Evelyn flauta e o Everton violino. Sim. Mano, aí eu todo dia, minha tia saía, ficava sozinha em casa, eu ia lá e ia pro quarto. Eu chegava no quarto, pegava o trompete, aí aprendi a tocar a primeira nota no trompete. Aí fiquei um tempo escondido, né? E aí eu não sabia, era moleque besta, né, mano? Não sabia da Odebrechtzinha de leve, né? Eu podia limpar esse que eu não sabia, velho. Aí ficava as marcas, né, mano? Aí, putz, meu primo começou a desconfiar, né, mano? Ele começou a olhar torto pra mim, pá, esse moleque tá mexendo nas minhas coisas, pá, não sei o que. Aí foi passando, e aí eu ganhei a letra que ele tava se ligando, aí eu peguei a flauta da minha prima, eu comecei a dar uma soprada, que eu via ela tocando, a gente na igreja, via aquela coisa, orquestra, e aí o meu primo foi a mesma coisa. E não sei nem, acho que hoje eles já devem saber disso, né? Sim. Mas Se não sabe, se não sabe, tá sabendo agora, né? Aí eu comecei a aprender assim, né? Aí uma vez um dia meu primo chegou mais cedo e me pegou, mano, no pulo do gato. E eu tocando já as frases, uns trechinhos. Eu lembro que o primeiro hino que eu peguei de ouvido foi os números 7 da harpa. Cristo cura sim, Cristo cura. E aí eu comecei a tocar, daqui a pouco ele chegou. Mano, que você tá mexendo no seu... Mano, aquele verilzinho dele antigão. Sim. Não sei se você lembra desse veril que ele teve. Mano, aí ele falou, mano, não sei o que, você tá mexendo minhas coisas, aquela coisa, né? Aí passou. Aí ele comprou um Yamaha, mano. Aí quando chegou o Yamaha, lembra do Yamaha dele? Lembro. Quando chegou o Yamaha, ele falou, Dan, toma, pega um presente pra você, fica pra Com um você. verilzão aí. Fica com um veril pra você, é um presente. Era um trompete ou era um cornet? Era um trompete. Era um trompete. Você tocava cornet aí eu também, comprei né? um cornet depois. Sim, aí bacana. fiquei tocando, e aí não sabia, moleque trabalhando, né? Trabalhava com extintor na empresa do meu tio. E aquela coisa, e aí eu não sabia pegar peso, aí tive hernia na virilha. Era o famoso menino 3 bolas. Sim. Essa história também poucos conhecem, hein? Essa poucos conhecem, acho que você vai lembrar. Passou na faca, né? Passei na faca. Aí fiz a cirurgia, e aí a médica me afastou. Falou, você vai ficar 1 ano sem tocar. Eu falei, putz, e agora? Eu falei, não quero mais também saber isso aqui. Aí, deixei o trompete parado lá guardado, eu só ficava, né, acionando os pistos para não travar. Sim. E brincando algumas coisas, mas não tocava. Aí depois do 6º mês eu voltei na médica, ela falou, você tá liberado. Isso você tinha quantos anos? Aí eu tinha 14 anos. 14 anos, pô. Aí eu fiquei afastado. Quando eu voltei, eu comecei a congregar no Burgo Paulista. Lá com o Thiago, que hoje é meu cunhado, né, casou com a minha irmã. Queria mandar um beijo pra Dani, minha irmã, pro Ti, pra Lô, pra minha mãe. E pra minha esposa também, né, pro meu filho. E pra todo mundo, o cara começa a chorar. Pra mamãe, né? Tá chegando o dia das mães aí, né? Tá chegando o dia das mães, hein? Todas aí. Verdade. E aí eu comecei a tocar trompete, mano. Aí, tipo, voltei a tocar trompete, né? Aí nessa que eu voltei, o Carlinhos, meu sogro, falou, mano, tem uma banda lá que não sei o que é o Kadosh, mano. Outra vez, o cara. Aí faz parte. Faz parte da história, né? Aí ele falou, vamos lá fazer um teste. Aí cheguei com um trompetinho lá, o Silas falou, não, mano, você não tem cara de trompetizão. Se quiser vir, você volta como saxofonista. Eu falei, mas como que eu vou tocar se eu não sei tocar sax, não sei nada. Aí aconteceu da gente se conhecer, né, David? Isso, é só um adendo. Nesse ponto, você já tinha
tocado sax alguma vez ou... Não. Então vamos dizer assim, o Silas foi o cara que falou, vai pro sax. Na verdade, foi o pastor Silas que falou pra mim. Tipo, Sim. se hoje eu sou saxofonista, a primeira pessoa que falou pra mim, você vai ser A saxofonista, palavra profética veio dele, né? foi o pastor Silas Furtado, da banda Sim. Kadosh. Um abraço pro Silas, pro Alex, pro Will, Sim. pra irmã Arlete, pra toda a família deles. Então ele foi o primeiro cara, assim, que falou, caramba, meu, você vai tocar sax, você tem cara de saxofonista. Beleza. Vamos pegar aqui esses detalhes legais. Então o pastor falou pra você tocar sax. E aí, como você arrumou um sax? Que sax que você arrumou? Cara, Fala aí pra nós aí. Aí você vem naquele papo, né? É. Ô, tem um sax pra me emprestar? Isso- Ô, você... Aí você foi falando com o pessoal e tal, Aí né? fui falando com o pessoal, aí cheguei no pastor, Levi Jorge. Cheguei na igreja Que e era falei, o pastor pastor, da sua que era o igreja? pastor da minha igreja. Sim. Que hoje ele... Não sei qual igreja que ele tá hoje, mas Sim. ele é chefe de segurança lá da Assembleia de Deus Missionário do Brás, lá da sede, da Celso Garcia. E aí ele falou, não, Dan, dá uma olhada, sobe lá no quartinho e vê lá. Aí eu cheguei lá, tinha um tenor. A quartinho da bagunça, né? Quartinho da Dos bagunça. Toda instrumentos, igreja tem, né? Sempre vai ter uma caixa de repique sem a pele É, de resposta, né? verdade. Baqueta. Uma tuba, Um sousafone. um sousafone. Aqueles mi bemol, né? Vai ter, é sempre assim. E um Olha aí. trompete que o piso tá até travado, assim, tá entrunhado. Aí eu peguei e falei, beleza, eu vou lá. E cheguei lá, tinha um tenor. Aí eu olhei o tenor, aquele negócio aqui, tamanho, e falei, não quero esse negócio não. Esse negócio pra lá. Aí, Mal sabia que era um Selmer. quando eu olhei... Não, tô brincando. O pior que não era, que era um veril também, que eu tinha lido lá. Já Tipo, pensou? aí eu peguei e falei, caramba, meu, o que eu vou fazer? Aí puxei assim, tava bem jogado, assim, tinha um alto. Aí eu peguei o alto e abri. Quando eu abri, era um sax pequenininho, tipo, perto do tenor, né? Sim. Falei, esse sax aqui que eu quero. Mas mal sabia eu que era um... Ezio Marchetti. E assim, não é menosprezando a marca, mas o estado do instrumento. Tava muito né? ruim. O meu sax é que tá longe aí, mas... Porque na verdade, assim, eu quando eu vi esse saxofone na mão do Danilo, eu já vi ele depois das gambiarra. Foi. Eu tô imaginando você quando pegou o sax cruzão aí, né? Pois é, e ó, peguei, ainda bem que o Mias trouxe. Não sei se vai dar pra câmera pegar, mas esse saxofone tinha um buraco aqui nessa Lembro. parte da campana, lembra, Davi? Sim. Que tinha um buraco aqui e a campana dele tava meio amassada, porque não sei se alguém bateu, e aí ficou um buraco desse tamanho aqui, que você passava um dedo, né, David? E Sim, todo sim. amassado. E eu não podia sair sem tocar, sem ter um elásticozinho. Um elástico, uma liguinha, sabe? Sim, sim. Esses negócios de colocar em dinheiro. Sim, sim. E aí aí foi quando eu comecei a tocar. Mas a primeira vez que eu me deparei com o som do sax foi com meu tio. Meu tio Nilda é saxofonista, mas tipo, era muito além, né? Sim. Porque quando eu era pequeno, né? Putz, meu tio uma vez ele tocando, eu vi o sax lá, eu falei, nossa, tio, coisa linda. Quando eu fui pegar ele, não pode pegar aí, não sei o quê, aquela coisa de tio. Bem ciumento, né? Bem ciumento, mas é por conta normal, né? Por conta do Sim, sax. sim, claro. Até E aí era um verilzão, bicho. Spectra 1, se eu não me engano. Sim. Ou 2, eu não lembro direito, mas era um tenor, mano. Lindo, Davi, douradão, aquela coisa. Mas, tipo, era avassalador. Eu falei, meu Deus, um negócio de ouro desse, nunca vou tocar um negócio desse, né? Meu pai não tinha condições. E aí foi quando passou essa fase, aí eu peguei o sax. E o primeiro solo que eu comecei a tocar foi um solo do Esdras Galo. Vou ver se dá pra achar um trechinho, vou mostrar pra vocês depois. Mas é um solo do Esdras Galo que ele fez com o Coral Resgate. Que é um solo bem, nossa, bem marcante, assim. Eu falei, nossa, vou tocar esse negócio. Se o cara consegue tocar, por que eu não consigo tocar? Só esqueci da experiência, né? Dos 35 anos de tocar e tudo mais. Aí eu comecei a tocar desse jeito. Aí passou mais ou menos uns 15 dias, aí o tio Carlinhos falou, meu, vai lá, dá um pulo lá. Aí a gente se conheceu. Isso. E aí eu falei, David, mano, pintou uma oportunidade, vamos lá, lembra? Sim, até um detalhe, eu tava dava aula numa escola de música, e aí aquele dia que eu não tinha aula, na verdade eu fui até não tinha nada pra fazer em casa, aquela coisa, eu falei, vou lá, ficar enchendo o saco dos outros professores. E aí, de repente, o Robson, né, com o trompetista, que era um dos donos da escola, né, junto com o pai dele, o Anderson, falou, tem um rapaz querendo aprender sax aí. Dá pra você trocar uma ideia com ele e tal? Eu cheguei, esta figura, estava lá sentada e tal. Aí do nada me toca o telefone, né, de um amigo em comum, que até então não sabia que era, o Luizinho, O Luizinho. trombonista da Assembleia de Deus aí Carvalho 2, na São Lá na Paulo, Patativa. né, do Brás, na Patativa. Patativa. E tinha um casamento que a gente ele sempre montava uma bandinha do pessoal, vamos tocar aí pra ajudar os irmãos, a gente fazia isso. E aí do nada E não ele liga ganhava pra nada, ele. hein? Só que assim, eu sempre ouvido de repolho, né, pé de repolho. Eu ouvi a voz e reconheci, falei, pô. Aí eu falei, você tá falando com o Luizinho, do trombone? Ele, ele mesmo. Falei, dá o celular aqui, deu. E aí, Varão, quer dizer que você vai trocar eu por outro saxofonista dele? Não, Varão, ele vai tocar alto, você toca tenor. Falei, brincando, né? E aí foi, né? E Aí a gente começou a... Aí eu lembro, naquele dia, primeiro a gente conversou, aí fizemos esse casamento.
Aí depois um dia você foi na escola de música e falou, pô, surgiu um teste lá no Kadosh, isso, aquilo e tal. O que você acha? Vamos lá. E fomos, né? Aí foi quando tudo começou, assim, tipo, aí a gente marcou um dia numa segunda-feira à noite. Foi, uma segunda Foi noite. eu, fomos lá, você e seu primo. e o Ninho, né? Aí chegamos lá, tava... Eu acho que foi assim, a gente tinha combinado uma sexta-feira, aí não deu certo, né? Foi. Porque alguma coisa... Eu acho que, não sei se, acho que o Ninho deve ter levado a Angélica, né? A esposa que eu não lembro se ela tinha já recém-tido o filho dele, ou se tava pra ter. Não, eu mas acho que alguma tava coisa pra ter, assim. né? Isso, Eu ele acho que precisou tava ir no, pra ter, eu ele acho que precisou, tava ele grávida. precisou ir no hospital e aí a gente remarcou pra segunda, Aham. né? Fomos lá, né? Ah, foi bacana. E foi muito legal, porque a gente não tinha essa... Tipo assim, eu via os caras tocar, mas... Meu, a gente chegou, tava o Ted, né? Isso. Foi nesse dia que tava o Ted, o Bal... Não, acho que foi quando vocês foram. No dia que eu fui, a gente tava rolando um culto lá na Bom Retiro. Na Bom Retiro, lá na Mogi, principal, na verdade, Mogi, tá certo. Na Deodato, né, se não me engano. Não lembro agora. A principal lá de Mogi, uma avenida principal de Mogi. E aí chegou o Silas. E aí ele foi pra sala, levou a gente pra uma sala, pegou um violão e fez uma audição ali com a gente, né? Foi mesmo. A audição dele, como que era a audição dele? Ele chegou, qual música do Kadosh você toca? Ah, a gente toca tal música, lembra? Eu até escrevi, acho que a partitura foi da Eu Quero Sim. Aí tocamos e tal. Ele, pô, legal, mas precisa mudar algumas coisas aí, né? É isso, né? Isso mesmo. E aí foi. E legal, Danilo. E assim, eu tô lembrando de algumas coisas, né? Daí acho que é legal a gente pontuar isso. Nessa época você tinha esse saxofone e você tinha uma boquilha Rico Royal, que quem foi que te deu essa boquilha? O Gessé. Gessé Walter, né? Gessé Walter, e aqui já fica o convite. Convite, com certeza. Vamos trazer o Gessé aí, o Mano, grande saxofonista. E a história do Gessé foi engraçada, porque Uhum. tipo, eu estudava com o irmão dele, com o Joab. E aí um dia... O Joab é o trompetista? Não, o Caleb é o trompetista. Caleb, O verdade. Caleb. Eu toquei com o E Caleb. aí eu legal. tava lá numa boa, uma vez a gente saindo do Tereza, cheguei lá na casa dele, eu não tocava sax nessa época. Ah, sim, você estudava na Eu escola, estudava não na de música. escola. Ah, legal. Eu tava no Tereza do Notéia, Tereza lembra do Notéia, sim. E aí eu tava lá, daqui a pouco o Nathan falou, o Joab falou, mano, vamos lá em casa lá, mano, rapidão, não sei o quê, meu irmão tá lá. Aí eu falei, beleza. Aí colamos lá pra almoçar, que, mano, na época... Tá ligado, né, Davi? Sim, a gente veio de uma sim. fase, gente, que era só Jesus na calça. Um convite desse pra almoçar era uma verdadeira Era, benção, rapaz, né? eu falei, vambora, vamos comer de graça, né? Mano, cheguei lá, mano, daqui a pouco tava, não vou tocar que eu não vou lembrar. Mas, mano, tava ouvindo, mano, o Negrão tocando, mano, só ouvi o som, assim, ó. Mano, um monte de coisa, assim. E nessa época, se eu não me engano, o Gessé tava tocando com o Robson, né? Tava Nascimento, fazendo né? com o Robson nessa Isso. época. Mano, arregaçando, mano, de alto, tocando tudo, minhas. Falei, caramba, mano. Aí, tipo, mano, eu fui indo assim, ó. Tipo, eu nem lembrava mais que eu ia almoçar na casa do moleque, mano. O som tava vindo na parte de cima, eu fui subindo a escada. Ele, ô, você tá onde? Eu falei, mano, esse som aí, mano, não sei o quê. Mano, eu parei na porta, tava fechado, mano. Mano, daqui a pouco, quando eu parei assim, ele falou, mano, é meu irmão, mano. Aí bateu na porta assim, mano, o Gessé virou assim, ó, mano. Tocando na minha frente. Eu falei, A pancada na cara. caramba, mano, que som, mano, que é louco, não sei o que. Mas eu tocava trompete nessa época, né? Falei, caramba, mas tipo, nem tchum, né, mano? Tipo, aí passou o tempo. E aí a gente começou a fazer com o Kadosh. E depois eu até encontrei com o Gessé. Falei, ô Negrão, me dá umas aulas aí. Até hoje eu falei, mano, você vai me dar aula. Ele, ô, você vai aprender bosta nenhuma, rapaz. Quem vai me dar aula é você. Eu falei, eu vou dar aula do quê, rapaz? É verdade. Até hoje ele mete um migué. Toda vez que você encontra ele, ele fala, ô, mano, me dá uns toques aí. Ele, não tem nada pra te ensinar, não. Sai fora, sai fora. E o da hora é que o Gessé, eu fui conhecer o Gessé pessoalmente, eu acho que depois de uns 3 anos, porque era sempre pessoa. Eu ia tocar, às vezes, calhava da gente tocar nas mesmas gigs, mas às vezes ele não podia. Aí me chamavam e quando não podia chamavam ele. E era Sim, assim, casamento. verdade. E aí ficava, pô, mano, você precisa conhecer o Panda, que era o meu apelido na época. É verdade. E eu, pô, os caras pra mim, pô, você precisa conhecer o Gessé. Aí sabe quando você fica, o cara, eu quero conhecer o cara, mas as... Aí até um dia que a gente foi no aniversário de alguém, não lembro quem foi, rolou um som ao vivo, que o cara era músico, e a gente se conheceu pessoalmente. Falei, caramba, né, que coisa, né, cara? E foi muito. Bacana. E essa época ela era muito legal porque rolava muito black music. Sim. Não sei se a galera lembra dessa época do black. Cara, era muito louco. E a Onde você boquinha- ia tinha metal, mano. A gente falou na boquilha simples, era uma Rico Royal, não era? Era uma Rico Royal M5. E, gente, ele tirava um som, Mias. Ele Verdade. tirava um som com essa boca. Ele assim, com Não, setup, mano, o saxofone era mentira, né, Davi? Sair você som daquele olhava, sax, você mano. olhava assim pra ele, com o saxofone, com a boquilha, era preconceito na hora. Você falou, É. mano, não vai sair nada daí. Porque o sax estava totalmente na comunhão. Era comunhão. Na comunhão. Era comunhão. Era na Piadinha comunhão. interna. É. Entendeu? Mas saía, cara. Tanto é assim que a gente falava. E a gente falava, meu, primeiramente é Deus, né, na vida, porque eu acho que fazia uns 7 meses que ele tava ameaçando tocar o sax, né? Eu lembro que até, inclusive, vamos lá, hein? Vou falar de um detalhe aqui que poucos sabem. Eu lembro que o Danilo é o seguinte,
ele perdeu até um sax, não foi? De uma igreja aí que a gente não vai contar o caso, mas perdeu um sax numa igreja, não foi? Foi. Iam oferecer um Júpiter preto aí no fim. Não deu certo. Aí ele ficou com um velhinho mesmo, né? mesmo. Mas vamos lá. Danilo, e aí a gente começou a tocar junto, né? Eu lembro que a gente marcava, ia na sua casa, lá estudava junto, Muito, ia muito. O Davi morava na rua de casa praticamente, né? Sim, era duas quadras duas ali. Quadras pra baixo. 2 quadras. E assim, uma coisa que eu achei interessante, Danilo, é que desde o começo a gente via que você tem uma musicalidade muito grande, assim, você tem um dom mesmo, né, que Deus deu sobre a sua vida, nessa parte musical. E você sempre foi, vamos dizer assim, aquele cara. É igual aquele marido raiz, vamos dizer assim, que ele é curioso e faz as coisas em casa, se precisa tocar um quadro, toca uma coisa de chuveiro, ele é fuça. Na música também você sempre foi curioso, né? Assim, no sentido de não simplesmente estar tocando o que você tinha que tocar. Então, assim, eu lembro que você, às vezes, se precisasse, você ia, sentava na bateria e fazia um grupo. Eu lembro até uma vez que a gente foi, acho que a gente foi tocar num esquema do Kadoshi, e aí acho que os meninos estavam no hotel ainda, acabaram se atrasando, você pegou a bateria e eu peguei o baixo. Foi. Porque começou a tocar pastor Silas, vamos tocar o Zine? E o pastor, pega aí, vai. Ele era assim, né? Ele era assim. Cara, vamos dizer assim, a gente pode considerar um multi-instrumentista. Eu vejo muita gente perguntando, Danilo, se tem uma correlação entre, por exemplo, você tocar sax, o conhecimento musical que você tem no sax, você passar para outro instrumento. Você já veio do trompete e com certeza você passou muita coisa do trompete que você sabia para o sax e adaptou à linguagem do saxofone. Depois disso, você fez isso também com o saxofone para os outros instrumentos? Como rolou aí? Conta para nós aí. Essa é uma pergunta muito interessante que eu já recebi algumas vezes, alguns alunos que perguntam, pô, você toca violão, você toca um pouco de baixo, assim, perto do Davi, o Davi é o pai do groove. E eu falo, mano, o bicho toca muito, baixo, piano, você é louco, mano, pega os negócios aí do Davi, o cara toca de verdade. E batera também. Só que, como a gente teve uma época que nossa família era muito simples, assim, né? E aí a gente morou de favor numa igreja, né? E aí a minha mãe limpava a igreja lá na Vila Nova Curuçá. E aí ali foi um aprendizado gigante, porque eu via os caras tocando nos cultos, e aí no outro dia, quando minha mãe tava limpando, eu ia pra igreja, e aí eu ficava tentando tocar. Então eu aprendi a tocar bateria assim, porque eu via o cara, e aí moleque novo, eu tinha 8 anos, 7 anos de idade eu tinha nessa época. E eu vi o cara tocando, e eu falava, mano, eu quero tocar igual esse cara. E aí eu começava a ouvir. E aí no outro dia, a minha mãe ia pra igreja, e eu ficava tocando lá, mano, tipo, aí eu fui aprendendo. Então, se tem uma correlação... Eu acho que tem. Hoje faz tempo que eu não toco batera. Hoje eu toco... o tempo passou, né? Eu tenho o Juninho. O Juninho tá nesse... Sim. Que é o meu filho... O meu primogênito. Ó, o cara tem 10 filhos agora. Não, tô brincando. Mas o Juninho, ele tá na bateria e eu ensino algumas coisinhas pra ele. Mas eu escuto muito. Por conta do Davi. Então, naquela época, quando a gente tocava, o Davi sempre falava muito, mano, você tem que ouvir, mas você não pode ficar só ouvindo só qualquer coisa. Você tem que ouvir coisas boas. E o Silas forçava muito a gente isso, né? Eu lembro que tinha muita parada que a gente fazia, que ele ouvia muito Phil Perry. Lembra? Sim. Da época. Tipo, você escuta muita coisa, é muita coisa que remete muito a isso. Então, eu comecei a ouvir muito. Claro que uma coisa puxa a outra. Por exemplo, hoje, quando eu quero... um determinado tipo de solo diferente que tá fora daquilo que eu já toco, que algumas coisas a gente deixa umas cartinhas na manga, né? A gente tem uns negócios assim. Mas quando eu quero alguma coisa fora, eu escuto muito guitarra e muito baixo. Por quê? Porque eu gosto dessa linguagem, né? Que é diferente. E é uma linguagem diferente. Então, assim, se eu tenho um conselho cara, busca fora, assim, do instrumento que você tem, porque vai melhorar muito a sua visão. A gente não é nenhum expert, mas eu tive bons professores. E hoje eu escuto muito, assim, alguns caras que estão em evidência. Assim, a gente escuta todos os mantras, né? Sim. Mas tem uns que a gente olha assim e fala, pô, mano, esse cara tem uma visão diferente. Que nem o Cássio Ferreira, é um baita músico. O Marcelo Fofão, o Wagner Barbosa, o Josué Lopes, que é um cara que tava até ouvindo aqui, ó. Então, trechinho aqui dele, vai ouvir aí. Então, assim, é bem bacana por conta disso. Mas... nessa questão em correlação com o saxofone e outros instrumentos, tem sim, por conta muito do fraseado, claro que violão, eu não sou nenhum cara expert em fraseado, mas algumas coisinhas, alguns acordes ali a gente brinca, né, David? Até porque uma coisa que a gente procura passar, e até o Mias no podcast passado, ele falou uma coisa que eu achei interessante, que assim, ele estudou com um professor que não valorizava ele, que até zoava, e depois ele passou a estudar com outro professor.
E esse professor não, esse professor já colocava ele para cima, ou seja, ali foi uma referência. Então, ao longo da nossa vida, as referências são importantes. Sim. E assim, e você saber a referência da referência, né? Então, assim, meu professor é minha referência, mas o que o meu professor ouve? O que o meu professor estuda? O que o meu professor consome? E como você falou, às vezes a gente... Eu gosto muito disso, de você pegar um fraseado de outro instrumento e trazer para o nosso instrumento. E isso é importante, né? E fazendo já nessa questão aí de... Já falando como instrumentista, como alguém que trabalha profissionalmente, você já teve vários trabalhos, né? Já trabalhou em várias gigs aí, trabalha hoje, é um cara que é requisitado aí, porque realmente é um ótimo profissional, um ótimo saxofonista. Cara, você já chegou, vamos supor, num ensaio, num trabalho, onde faltava alguma coisa e ali você teve o prazer de falar, opa, o molinho ali, ó, pá, e os caras falaram, caramba, era isso que faltava? Isso tem muito, né, David? A gente brinca assim, mas quando você começa a ouvir, é por isso que a referência é muito importante. E aí a gente toma até um susto, porque, por exemplo, quem foi a referência de Parker? Entende? Coltrane. Quem foi a referência desse cara? Sim. Você escuta assim, você fala, pô, o Kirk é um baita músico, o Gerald Albright são baitas músicos, mas eles tiveram referência. E quem foram as referências dessas referências? Sim. Entende? Então, quando você une o útil ao agradável, une tudo isso, você acaba tendo um know-how, acaba tendo uma experiência, uma expertise, e é exatamente isso. Você tá faltando uma paradinha, você fala, mano, faz isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar bacana, cara. Faz isso aqui vai ficar legal. Então, hoje... eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, porque eu me sinto muito agraciado, mesmo sendo tão falho, tão pecador, tão chato em algumas situações. Deus, ele foi muito bom assim com a minha vida, porque poder trabalhar com pessoas muito boas, assim, caras muito bons e pessoas que têm uma história, foi um momento muito especial para mim. E eu sou muito grato a Deus por isso. E dentro de tudo isso veio o presente, que foi a Sax Shop, né? A Sax Shop entrou na minha vida assim no momento que foi um divisor de águas, porque eu trabalhava numa empresa de extintor. Sim. E aí eu vim aqui para comprar um saxofone, tinha acabado de casar e vim comprar um saxofone, um dinheirinho guardado. E aí cheguei aqui para comprar um vibrato, acabou que não deu certo, fui pegar um da capa, acabou que não deu certo. Aí daqui a pouco eu falei pro ele, mano, tá precisando de ninguém para trabalhar não? Aí o cara me colocou e a gente começou. E aí, pra mim, assim, o momento mais ápice que foi, assim, em questão de carreira musical, foi quando o Renan, queria até mandar um abraço, Mr. Renan, juntamente com o Petros, que era o gerente na época, né? Sim. Petros Vaz, um abraço, negrão. Eu tava aqui na Sax Shop, eles me chamaram, falou, mano, o Renan quer falar com você, vai lá na salinha lá. Sim. Falei, pô, bicho, o cara quer falar comigo, mano, o cara vai mandar embora, bicho, tô lascado. Aí, beleza, entrei na salinha lá, ele sentou e falou, mano, tem que falar com você um negócio sério. Eu falei, o que foi? Ele falou, mano, é o seguinte, tô indo pra Europa daqui 2 meses, eu quero que você vá comigo. Eu falei, putz, mano, sério? Ele falou, sério, cara, daqui 2 meses eu quero que você vá comigo. Eu falei, beleza, vamos pra cima então, né? Aí fui, ajeitei o passaporte, tudo, tal, não sei o quê, e aí foi quando a gente foi pra Europa. Só que quando você tem essa vivência de sair do país, cara, é uma loucura, assim, porque você vê, é tudo diferente. É um universo diferente. É um universo né? totalmente diferente. Né? Totalmente paralelo, assim. Porque você escuta outros caras tocando com uma linguagem totalmente diferente do que a gente tá habituado aqui. Então, assim, pra mim foi muito especial, foi um momento muito bacana. E a gente participou da Music Mess em 2015 lá. Explica pro pessoal aqui o que é a Music Mess aí, pra quem não conhece. Pra quem não conhece, a Music Mess, gente, é uma feira de música reconhecida na Europa, na região ali da Alemanha e tudo mais. Das principais feiras Mas do é mundo, uma das né? principais NAMM, feiras né? do mundo. Na verdade, tem a NAMM, aí depois tem a Music Mess e aí depois tem a Expo Music, que hoje não tem mais aqui no Brasil, que é realizada aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? Mas tem essas 3 feiras de músicas que são as mais conhecidas, que é a NAMM Show, a Music Mess e a Expo Music. A NAMM é em Los Angeles, nos Estados Unidos. A NAMM é Los Angeles e a Music Mess é em Frankfurt, em né? Frankfurt, Alemanha. E a Music Mess às vezes muda, né? Vezes, mas a NAMM Show também teve, acho que em Hong Kong, não foi? É que tem algumas edições, né, paralelas, mas a principal é a de Los Angeles, né, que vai ter agora, né? Vai ter agora. Inclusive o pessoal da Barclay vai estar lá, hein? Acabei de ver o flyer aqui, os caras tá com o time pesado, hein? Pompeu, aleluia! O Pompeu, o Coutinho e o Marquinho vai estar lá, né? Acho que é só os times da pesada, hein? E já estão convidados pra vir fazer parte aqui do podcast, aleluia! Vai ser uma honra pra gente. E assim, você falou, né, que você foi pra fora do país ter essa experiência, né? E, inclusive, tá aqui na mesa,
vamos dizer assim, através dessa experiência aí surgiu esse projeto maravilhoso que nós temos hoje em mãos, né? Verdade, o saxofone Vermont. Lembrou bem, David. Legal, Davi cara. é um Fala um pouco pra nós hein? aí, cara, de como foi esse projeto, como foi, né? Porque hoje, se vocês conhecem a marca Vermont, né? Primeiramente Deus, mas tem muitas pessoas envolvidas dentro da questão do Vermont, né? O Danilo, o Renan, né? O Petros, né? O pessoal, o Marcelo. Então, tipo assim, hoje se nós temos essa joia também, né? disponível... Não, eu já cheguei já vendo vocês. Chegou, já tava Mas verdade. assim, conta um pouquinho pra nós de como surgiu o Vermont. Você é endorser, né, do Vermont, né? Fala um pouquinho pra gente aí. Gente, o Vermont é um projeto muito, muito bacana, assim, é um filho nosso, né? A gente brinca, dá pra soltar umas fotos aí mesmo, fazer um... É ao vivo. É ao vivo, né? Aleluia, esqueci. Mas aqui, ó. Mas, ó, o Davi vai mostrar pra vocês enquanto eu tô falando rapidinho. Gente, o Saxofone Vermont, ele é um projeto que nasceu primeiro no coração de Deus, né? A gente sabe que tudo é pelo Papai do Céu. Mas um dia eu tava em 2015, em 2014, final de 2014, eu tava na Sax Shop, aí o Renan me chamou, que é o dono da Sax. Falou pra mim, Dan, cara, eu tô querendo um saxofone aí bacana e você vai ter um tempo aí pra você ajudar a projetar esse instrumento. Eu falei, caramba, bicho, como que eu vou projetar um instrumento sem fazer nem conta direito demais? Vou projetar um instrumento como? E aí comecei a... Oi? Desenhou a mão? Desenhar a Desenhar a mão. mão, Sabia desenhar nenhum. E aí foi quando a gente começou a criar esse projeto, né? E a gente contou com pessoas muito fantásticas. Na época foi o Wellington Alves, o Lucas, o Petros, o Renan, o Marcelo... Aleluia! E o Marcelo Fofão. Eu lembro, cara, que eu fui lá em Mairipô, né? Franco da Rocha. Francisco Morato. É que tudo perto tudo ali. O infinito é do lado ali, ó. Oi? O fim do mundo. Não foi o Marcelo Fofão. Não, Francisco Morato. Rapaz, eu odeio, hein? Cheguei lá, fui lá na casa dele, cara, ele me abriu assim um quartinho gigante, um quartinho gigante, bicho. Um quartinho que tava, a parede, não tinha parede. Era cheio de desenho, de papel, de não sei o quê. Era um quartinho gigante. Era... Não tinha parede. Que não tinha parede. Era o... Como se diz o nome? Era aquele guarda-roupa do Crônicas de Nárnia. Que eles entravam lá, saiam no outro mundo. A música de criança lá, como que é? Era uma casa, não tinha teto, não tinha nada. Mano, e aí eu cheguei na casa do cara, tinha um monte de papel, um monte de coisa, de código. Era um verdadeiro laboratório, né? Era um laboratório, bicho, tomei mó susto. Aí ele falou, mano, ó, saxofone pra ter um som, bicho. Fofão. A risada do Fofão. Tá convidado, hein, Fofão? É, Vem o pra Fofão. São Paulo aqui fazer Ó, com nós aí. E aí, bicho, cara, ele catou assim, falou, mano, sax pra ser bom tem que ter isso. Eu falei, nossa, que legal. Mas aí completou. Foram reunindo as informações, Só né? que o que rolou? Quando ele falou, a gente já tinha mandado um projeto, então eu já tinha praticamente fechado o primeiro projeto. Praticamente não. Eu já tinha fechado o primeiro projeto, juntamente com o Petros, o Lucas, o Elito e o Renan. E aí a gente mandou. Quando eu peguei isso, já tava para chegar. Só que aí foi nesse meio termo. O Renan me chamou pra gente ir pra Europa, não sei o quê. Quando a gente chegou na Europa, foi para buscar o primeiro Vermont, que não é esse daqui é o segundo, que é o segundo modelo do Vermont. O primeiro a gente descontinuou e ficou só esse segundo. E aí, quando a gente chegou lá no fornecedor, tomei um susto, bicho. Porque, tipo, a gente mandou fotos. Cara, os desenhos, assim, tem uns padrõezinhos. Aí eu falei, pô, legal esse desenho, não sei o quê. E aí a gente fez todo o ponto de gravidade, os 3 to-10, aquela loucura. Eu falei, caramba, meu. Quando eu cheguei que eu vi o sax pronto na minha frente, eu tomei um susto, bicho. Porque eu falei, caramba, mano, a parada aconteceu. Então, e ficou igualzinho, cara. Igualzinho o projeto. E eu levei o projeto. E aí eu catei, mano, fui lá e sentei, ficamos uma tarde inteira com o cara. Cara, bati tudo, olhei tudo, falei, mano, perfeito, é isso aqui. Só que o primeiro não tinha essa chave, essa regulagem. Né? E aí no segundo, quando a gente sentou, já tinha o segundo pronto. Aí eu mostrei pra ele na hora, falei, ó, eu quero o segundo assim. E aí é dessa forma que a gente planejou e tudo, e vai ser desse jeito. E foi muito engraçado, porque o cara começou a gostar da gente. E o cara começou a gostar da gente, bicho. E aí, daqui a pouco, mano, o cara falou, ó, vocês vão jantar com a gente. Mano, o cara levou a gente num restaurante lá deles, da terra deles lá, bicho. Pelo amor de Deus, mano, não tinha nada pra comer. Só tinha camarão e coca. E eu, one coke, tomei umas 30 coca.
cerveja alemã? A cerveja é o Renan, né? O Renan me levou lá pra comer um Cerveja- joelho de porco. Cerveja alemã é tomada quente, né? É, Tem a e- temperatura ambiente, né? Não tô. Rapaz, eu já sou doido. Quem me conhece aí, coloca nos comentários. Eu conheço Danilo é doido. Imagina eu bêbado. Aí eu ficar pelado aqui, pela misericórdia. Aí o sangue de Jesus tem poder. E aí a gente foi e passamos acho que 15 dias, 12, 15 dias lá. Foi muito bacana, foi um momento muito especial. E aí eu tive o grande prazer, né, de conhecer o fabricante da Dave Guardala, Sim. que é o Nadir, né? Conheci o pessoal lá, o Harry Hartman, que é o fabricante das Faber Reed, né? das Faber Reed, o François Louis. Quem conhece as abraçadeiras François Louis? Boquilhas Cara, também, né, o paleta. senhor François é um cara fantástico e é um cara, assim, fora do normal. E é diferente, né? Porque o clima é diferente. Você vê molequinho de 6, 7 anos de idade tocando muito, mano. Tipo, porque já é a cultura deles, É, né? a musicalidade lá fora, né? Como você falou, a cultura, a educação, É direcionada forte a demais. isso, né? É muito forte. Então a gente tomou esse choque de realidade. E aí eu conheci uma porrada de músico. Aí quando foi no outro dia, a gente tava lá e a gente conheceu o dono da Pemoria, que é Sim. o Alex. E aí o Alex falou, cara, vai ter um show aqui da minha empresa, que é um pocket show da Pemoria, e eu quero que vocês estejam aqui. E aí tava lá o Jason Marshall, o Jory Spina, o tiozão lá, mano. Tony Lacatos. Manja o Tony Lacatos? Sim. Mano, quando eu vi o Tony Lacatos, tomei um susto, cara. Porque, tipo, é a pessoa materializada na sua frente. Que você tava lá, você ouvia. E eu ouvia muito, porque o Davi falou pra mim, mano, Sim, Tony sim. Lacatos toca muito, cara. Olha o som desse cara, não sei o quê. E aí tava o Alex Han também. Sim. E que é um pouco mais conhecido da galera, né? Sim, sim. Cara, e aí foi aquela coisa. Eu falei, nossa, meu Deus, cara, como pode, né? Os caras, pô, bicho, uma banda, mano, que não tinha pra ninguém. E aí eu olhei pro Renan e falei, caramba, Renan, que saco, tô de saco cheio, mano. Só todo mundo fala em inglês aqui e alemão. Não consigo mais entender nada. Minha cabeça já tá toda bugada já. E já você começa a ficar um tempo, você começa a entender, né, o que os caras estão falando. Falei, caramba, mano, quero ouvir alguém. Aí chegou uma mulher e falou, como ninguém fala português aqui? Eu falo português. Eu falei, eu falo o quê, Satanás? Ah, preparação, hein? Sai fora, hein? Aí ela pegou e falou, não, eu sou esposa do Tony Lacatos. Eu falei, como? Ela falou, eu sou brasileira e moro aqui há 20 anos. A gente casou e tudo. Mas, pô, que legal, vocês são do Brasil. Eu falei, somos brasileiros. A gente vai fazer um evento igual esse lá. Aí ela falou, como é que é? Eu falei, vamos fazer. Tipo, veio um insight. Na hora, né? Sim. Aquele migué, né? Falei, o evento já tá pronto lá, vai ser um evento top para saxofonistas, vai ser uma experiência com sax, vai ser fantástico. E me passa o contato que eu quero levar o Tony pra lá. Mano, aí peguei o contato dela, peguei o contato do Tony, e o Renan, mano, você é liso, igual um Flatless. Você é sabonete, você é só um sabonete, hein? Falei, pô, bacana. Aí o Renan falou, ó... Tudel sem cortiça. Tudel sem cortiça. Ou então quando tá cortiça tá bem molinho, É. igual o meu aqui, ó. Tá assim, ó. Eu tava assim, ó. Ah, já Eu colocou tava até o assim, Vé ó. da Rosca aí. Já coloquei até Vé da Prey. E aí eu catei e falei, pô, beleza. Aí o Renan falou, bicho, quero levar esse evento pro Brasil. Aí a gente já tava no penúltimo dia, no último dia a gente foi correr atrás de coisas, comprar lembranças pra família, aquela experiência toda. E foi muito bacana, porque quando eu entrei no avião, eu comecei a escrever. Aí eu falei, Renan, que da hora. Aí comecei a conversar com ele. Eu falei, mano, e se a gente tivesse uma experiência com saxofone, o que você acha? Ele falou, pô, bicho, eu tava pensando nisso. Tem que ter uma experiência, o cara tem que se sentir abraçado, tem que ser uma coisa que vai ser bacana e tal, o que você acha? Aí eu fui e falei, o telefone toca aqui, gente, ao vivo, ó. E aí eu falei, pô, bacana, né, tal, não sei o quê. O que você acha? Ele falou, mano, acho perfeito, vamos levar. Aí a gente voltou, quando a gente chegou aqui, falei, pô, mano, a gente podia ter uma experiência com sax experiência. Aí ele falou, ó, experiência em inglês é experience. Aí eu falei, sax? Ele, sax experience. Eu falei, não, mano, sax experience. Aí ele falou, pô, sax experience. Ligou pro Petros, que o Petros era o dono da ideia, né? Falou, mano, o que você acha? Falou, mano, sax experience, pô, essa é a ideia aí. Aí a gente criou o sax experience em 2015. Olha só. Que foi um prazer, foi quando a gente voltou Primeira da Europa. edição. Em 2015 foi o James Carter. Aí James foi Carter. outra... E assim, foi um Dream Team, né? Porque foi vários músicos Pô, ali, você é louco. saxofonistas. Foi né? o James Carter, o Vinícius Chagas, o Milton Guedes, Guedes, Josué Lopes. o Josué Lopes e o Spock Frevo, né, Spock, gente? além o dos Marquinhos outros, Sax né? também, que Tinha apresentou. muita gente. Ali, Foi. aquela Jam foi muito legal. Foi, a Jam né? foi top, mano. Inclusive, que eu acho que é um dos vídeos mais assistidos da saxofone. Mais aquela assistidos, Jam, né? tá com não sei Porque ali quantos tem a mil nata views. na nata, né? Cintia Tem a nata, Piscina, tem todo mundo. Tem o Richard, tem todo mundo. a gente Moisés vai- de Paula. todo Fofão mundo. também tava? Fofão, tava o Milton Guedes, né, bicho? Aquele Pô. peruano lá. Tava o Carlos Carlos Misael, Misael. nossa, Lembra só- do Carlos também? Só a nata da nata, né? Só a nata da nata. Aí, então, foi o primeiro de 2015. Aí vocês decidiram fazer Bienal, né? Isso, a gente decidiu fazer Bienal, tomou essa decisão por quê? Que um Porque é evento muito também, custo, né, gente? E o planejamento do evento. E o tudo. planejamento é muito... e é tudo... É a Sax Shop. Quem faz o Sax Experience é Renan, Daniel,
Daniel Aires, Reginaldo Mias, Danilo Macedo, Davi Calisto, William Coelas, Diana, Nadinha, toda Ana, equipe, quem passou foi a Thelma, o Lucas, o Wellington Alves. Então, quem faz o Sax Experience é a própria Sax Shop. Sim. Não tem uma empresa que faz, que não sei o que. Não tem, é a própria Sax Shop. Então, é muito trabalhoso. E a gente tomou a decisão de fazer em 2015. E aí veio o James Carter. Quando eu conheci o James, foi um susto, né, bicho? Pô, um brigadeirão desse tamanhão. Você falou o quê? Oh, meu Deus, tomei um susto. O Renan falou, peguei o cara. Eu falei, pegou quem? Quando ele chegou, hey, man, eu falei, eu não acredito. Mano, chorei pra caramba, ele me abraçou, mano. Imagina um cara desse tamanho, meu pai. Eu abracei a cintura dele, cara. Quase... Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, pô, meu Deus do céu, quase passei mal ali, eu passando mal com o cara, e assim, o cara chorando, e o cara, pô, calma, bicho, nem assim, eu, pô, calma, como, Don't cry. eu falei, pô, meu. Aí foi quando eu conheci o James, né, cara, e passou, foi fantástico, um cara, mano, foi incrível, a banda também foi incrível, foi o Carlinhos Noronha, sim. O Gabriel Galhardo, o Cacau Santos, bicho, e o Fininho. E o Júnior Vargas, que fez também batera com o Fininho. Que banda, hein, velho? Que banda. Aí em 2017 foi o... 17 foi o Milton, né? Não. Derek Brown, né? Derek Brown. Depois foi o Milton. Sim. Isso. E aí foi o show dos E shows. o E o último agora foi um mesclado de músicos, né? Que aí foi onde a gente Christian teve o prazer, Romero. que foi o Christian Romero, Marquinhos Sax. Eu também estive lá. O Davi também tava lá tocando com a gente, lá, né? Tava na metaleira. Teve o Thiago Lima também. Só faltou o Reginaldo Mias, Faltou o né? Reginaldo que no Mias, dia lá hein, ele cara? precisou socorrer Aí onda, hein, velho? E o Mas na Marcelo próxima, Fofão Marcelo também, que arregaça. arregaçou. O Marcelo foi demais, então foi muito legal. E assim, eu posso dizer, gente, que em meio a tanto problema, que a gente é ser humano é uma porcaria, né? E em meio a tanta falha, tanto erro, às vezes a gente acaba agindo de uma forma que não é pra agir, falando coisas que não é pra falar, que acaba magoando as pessoas. Mas eu me sinto muito agraciado por Deus e me sinto muito... Saiba disso, Davi, eu me sinto muito grato a Deus, cara, por poder estar aqui hoje, nesse momento com você, abrindo um pouquinho. Isso é só um trechinho, tá, gente? Da nossa vida tem muito mais coisas. E meio a tudo isso, veio o casamento, tenta condensar, veio tudo, né? Coisa, né? Mas eu tenho que agradecer muito a Deus pela vida de todos que me ajudaram até aqui. A minha mãe, né? A minha irmã, a minha esposa. Eu sou muito grato a Deus a ela. Meu filho, que nos piores momentos foram eles que estiveram do meu lado. Um beijo. Sara, te amo. Um beijo, Júnior. Papai ama você muito. E aos meus amigos. A gente, né, briga, discute, tem os problemas, tem as discussões, mas eu sou muito grato a Deus. David, obrigado. Obrigado. E, Danilo, a gente vai estar colocando aqui as suas redes sociais, mas onde o pessoal te encontra hoje em rede social? Onde você tem rede social? Cara, vocês me encontram no meu canal do YouTube, tá como Danilo Macedo. Certo. É só colocar lá no finalzinho o sax, porque tem muito Danilo Macedo. Danilo Macedo é bem concorrido, né? Edir Macedo, a família Macedo. Olha aí, família de grana. Mas só faltou eu ter dinheiro, né, Davi? E aí, vocês me encontram também no meu canal do YouTube, perdão. Também me encontram no Instagram, que tá como Danilo Macedo DM. Meu canal do Instagram, o meu Instagram tá como Danilo, o meu perfil tá como Danilo Macedo DM. E no Facebook também, tá, gente? Em breve, também vocês vão ver em outras plataformas aí, mas tem um trabalho lá que eu fiz de cover que tá no Spotify também, se eu não me engano. Então depois entra lá, que também tá lá bem bacana, tá? E, é claro, me encontra pelo WhatsApp. Também dou aulas de saxofones, workshops, palestras. Hoje eu tenho meu ministério também. Então, caso vocês queiram que a gente vai estar aí na igreja de vocês trazendo um louvor, é só entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer, vai ser uma honra poder estar aí com vocês e, claro, né, ganhando almas pro reino, fazendo o que a gente faz de melhor, né, Davi? Maravilha. E é isso aí, gente, ó. Pensou em saxofone, pensou em Sax Shop. Sax Shop é a casa do saxofonista. Você pode vir aqui ou se inscrever no canal do Davi. Também, é claro, se inscrever no canal da Sax Shop. Também vamos fazer um jabazinho, né? Não, aqui a gente tá pra participar de tudo. Então, é isso daí. Danilão, muito obrigado. Ô, David, tava esperando. Mias, para de sussurrar, Mias. Fala o que é o diretor, falar. né? É o diretor, né? Aleluia, é o diretor, né? Então, gente, eu quero agradecer. Quero agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigado por estarem conosco. Tá? Lembrando que o Resenha Sax é um projeto totalmente independente. Se você quiser ser participando desse projeto, patrocinando, se você quer expor a sua marca, se você quer expor o seu serviço aqui,
entre em contato com a gente, assim como vai estar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Danilo, tá todas as informações aí para você seguir ele e conhecer mais um pouco desse trabalho maravilhoso que ele realiza. Também vai estar aí os nossos contatos para você estar falando com a gente aí, e com certeza a gente vai fazer algo abençoado aí, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, tá? Um grande abraço. Galera, tamo junto, fica com Deus. E ó, Resenha Sax, cola aí. E é claro, né? Seguinte, aproveitando, todos os que nós citamos os nomes aí, por favor, vem fazer esse negócio aí, vem fazer esse Resenha Sax com o Davi, que vai ser um prazer. Eu tenho muito contato aí, eu vou trazer pra vocês. E pra encerrar, uma palavra pro pessoal aí, motivacional, aí um recado de Deus aí. Top. Aí, Galera, é o seguinte, se você tem um sonho, lute por ele. Não desista, a gente escuta muito isso, né? Que, o fulano de tal falou de sonho, Mas, ó, lute pelo seu sonho. E outra coisa, não existe chegar ao propósito sem passar por um processo. Se você tá no processo, então lute por esse processo agora, levante sua cabeça. Não interessa quem você foi lá atrás. Quem você foi lá atrás já morreu. Agora é só daqui pra frente. Nós vivemos num aqui e agora. Tamo junto e é nóis. Falou, galera!